Bora embora mais iniciar mais um vídeo aqui de questões, beleza? Dessa vez aqui vai ser nosso primeiro vídeo aí da GCM de Japaratinga, certo? Eu separei aqui algumas questões da língua portuguesa. Eu percebi aqui que veio um edital bastante enxuto aí em comparação aos outros concursos, certo? Onde, por exemplo, português, compreensão e interpretação de texto, as concordâncias e as regras de acentuação, né? Esses aí são os assuntos da GCM Japaratinga. Informática, direito penal, constitucional e a legislação especial aí, o desarmamento, GCM, o ECA, meio ambiente e as drogas ilícitas aí, beleza? Mas hoje a gente vai dar aqui, aliás, resolver as questões de português, beleza? A banca examinadora aí vai ser a IGDUC, né? Bastante comentada aí essa banca. E é isso, né? Eu separei aqui algumas questões, foram 10 da banca. Não necessariamente eu peguei questões de GCM, mas de outros concursos da própria banca, beleza? Então, vamos embora aí, iniciar. Deixa eu só dar um zoom aqui. Bora lá, primeira questão. O responsável disse que a rede estava sendo instalada para proteger um consultório dentário próximo, vírgula, sofrendo com os visitantes. Em relação à concordância, o verbo destacado na frase refere-se ao vocábulo principal. Que vocábulo é esse? No caso seria o sofrendo, né? Aí deu a alternativa: letra A, responsável; letra B, dentário; letra C, próximo; letra D, consultório. Eu leio a frase aqui agora. Eu lendo a frase novamente, o responsável disse que a rede estava sendo instalada para proteger um consultório dentário próximo. Então, se eu cortar essa parte de cima todinha e deixar só daqui para cá, e eu ler um consultório dentário próximo, sofrendo com os visitantes. Mas quem é que está sofrendo? Quem é que está sofrendo? Um consultório dentário próximo. Então, um consultório dentário próximo. Mas, porém, vai ser aqui sempre a primeira, né? Sempre vai ser a primeira. Então, sofrendo está relacionado aí a consultório. Gabarito, letra D. Beleza? Segunda questão. O número de dissolução de união na Suécia ainda está entre os mais altos do mundo. O verbo destacado nessa frase concorda com o vocábulo. Vamos lá, né? Percebe que é parecido as questões, porque como é uma prova da GGDuck, eu peguei questões da GGDuck para você ver como que elas cobram, né? Como que ela cobra, como que ela elabora as questões, para você já estar acostumado já. Então bora lá, né? O vocábulo destacado nessa frase concorda com o vocábulo, ó, está. Ele está concordando com o quê? União, número, dissolução, Suécia. Se eu falar o número de dissolução de união na Suécia ainda está. Ainda está. Está o quê? Quem está? O número de dissolução, não é isso? O número de dissolução está. Então está, ele está concordando com o número de dissolução. Porém, sempre vai ser o primeiro, né? Igual aí a primeira questão. Então, vai estar concordando aí com número. Beleza? Próxima questão. Mães solteiras são um dos grupos mais vulneráveis nas sociedades ao redor do mundo. Na expressão destacada, mas uma parecida, né? Tem-se um exemplo sobre o estudo de alternativa: oração assindética; letra B, concordância verbal; letra C, agente da passiva; letra D, concordância nominal. Vamos lá, né? Ele quer saber o que está em destaque, beleza? Então, mães solteiras são um dos grupos mais vulneráveis. Dos grupos mais vulneráveis está concordando com
com o sujeito, não é isso? Porém, a gente vê que não tem nenhum verbo aqui, certo? Então, isso aqui é um exemplo de concordância nominal. Ah, mas por que não é verbal? Porque é o seguinte, para ser verbal, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, se tivesse marcado aqui, ó, destacado, são o verbo ser, no caso, o verbo ser, um verbo de ligação, beleza? Ele está concordando com o sujeito. Mães solteiras são. Se tivesse destacado, aí sim, aqui seria um exemplo de concordância verbal. Mas como está em destaque aqui um dos grupos mais vulneráveis, aí é concordância nominal. Beleza? A gente tá passivo e a oração também não tem sentido nenhum. Próxima questão. Em novo estudo publicado na revista social Forces, os pesquisadores queriam descobrir em qual medida essa mudança notável nos arranjos de vida alterou a divisão de trabalho de cuidado entre os ex-cônjuges. Em termos de concordância nominal, é correto afirmar que... Bora lá. A letra A, o vocábulo publicado, ele concorda com o substantivo estudo, em gênero e em número. Vamos ver, né? O vocábulo publicado, ele está concordando com o substantivo estudo. Em novo estudo publicado, publicado, realmente ele está concordando com o estudo, não é isso? Então, de primeira aqui é o nosso gabarito, né? Letra A. Letra B. O verbo queriam concorda com o gênero, concorda em gênero e número com o substantivo pesquisadores. Bora ver aqui, né? Queriam. Queriam é verbo, né? Os pesquisadores queriam. Quem queria? Quem queria, no caso? Os pesquisadores, né? Então, isso aqui é um verbo que está concordando com, tecnicamente, o sujeito. Beleza? Então, se está concordando com o sujeito, isso aqui é um exemplo de concordância verbal. Beleza? Ele quer saber aqui, ó, concordância nominal. Então, isso aqui é uma concordância verbal, beleza? Por isso que está errado. C. Social Forces concorda em gênero com o vocábulo revista. Não. A expressão de cuidado estabelece uma relação direta com a expressão mudança notável. Não, também não, né? Gabarito aí, de primeira, letra A. A quinta questão. Leia antecipadamente as alternativas abaixo e assinale aquela que possui a concordância nominal. Ele quer saber a incorreta. Carlos apreciava as músicas e o comércio marroquinas. Oxê. O comércio marroquinas aqui está no singular e aqui está no plural. Oxê. Ele quer a incorreta. Já achei de cara. Letra B. Carlos apreciava as músicas e o comércio marroquino. Plural é singular, singular. Tá correto aqui. C. Carlos apreciava o comércio e as músicas marroquinas. Plural, plural, correto. Letra D. Carlos apreciava o comércio e as músicas marroquinas. A gente vê aqui que marroquinos aqui tá no feminino, né? Feminino e masculino. Mas não tem problema. Tá correto, tá concordando, tá correto. Beleza? Sexta questão. Leia com atenção as alternativas abaixo e assinale aquela que não possui erro de concordância verbal. Bora lá. Que não possui, né? Ou seja, ele quer a correta. Cerca de 1 milhão de flamenguistas ocupou a Avenida Atlântica para comemorar o título. Cerca de 1 milhão, cerca de 1 milhão de flamenguistas ocupou a Avenida Atlântica. Tá correto. Sempre quando citar uma quantidade, cerca de, por exemplo, cerca de está indicando a quantidade, né? Sempre que tiver isso aí, cerca de, o verbo,
ele sempre vai estar no singular, certo? Então, de cara é letra A. Letra B, grande parte viajaram para fora do país. Grande parte, singular, né? Por que o verbo está no plural? Tá errado. Letra C, cada filho de Antônio tinham mais 2 filhos, mas cada filho de Antônio, não estou vendo plural aqui não. Por que o verbo tá no plural? Tá errado também. Letra D, Davi ou André o receberão. A gente tá vendo aqui ou é uma disjunção, beleza? Disjunção. Na disjunção, se houver a disjunção aí na concordância, o verbo ele sempre vai estar no singular. Ah, mas por quê? Não tem 2 pessoas aqui? Sim, tem 2 pessoas. Porém, na disjunção é ou. Ou é Davi ou é André que vai te receber. Então, ou é um ou é outro. Então é singular. Porque ou é um ou é outro. Não está indicando a quantidade de mais de um. É só um. Só um que vai te receber. Então, ou é Davi ou é André. Então, ou é Davi ou é André que vai te receber. Então, Davi ou André o receberá. Então, aqui é singular. Agora, se tivesse aqui uma conjunção Davi e André, aí é mais de uma pessoa. Então, tá mostrando aí, já tá falando que é 2 pessoas que vai te receber. Não é isso? Se é mais de uma pessoa, se é 2 pessoas que vai te receber, então é Davi e André o receberão. Tá correto. Mas como é ou, é uma disjunção, ou é um ou é outro. Sempre o verbo vai estar no singular, beleza? Bora pra próxima aí. Ai, que dor nas costas. Ai, caralho. Leia com atenção as afirmativas abaixo. Ricardo detestava utilizar as camisas rosas que ganhou da esposa. Ricardo detestava utilizar as camisas rosa que ganhou da esposa. Mas espera aí, as camisas rosa. Muita gente vai achar que isso aqui tá errado. Rosa? Mas tá correto. Por quê? Porque quando eu dar um adjetivo a alguma coisa, por exemplo, camisa rosa, camisa rosa, não é isso? É um adjetivo dando na camisa. Ela é rosa. Porém, se essa cor ela indicar uma flor, se essa cor ela indicar uma flor, ela vai estar no singular. Ela pode estar no singular, certo? Então, por exemplo, rosa é uma cor e uma flor. Não é isso? É uma cor e uma flor. Então, se eu falar Ricardo detestava utilizar as camisas rosas, estaria errado. Se rosa, que é uma flor, fosse para o plural, estaria errado. Então, se essa cor ela indicar uma flor também, se essa cor ela for uma flor, sempre vai estar no singular. Então aqui está no singular, aqui está correto. Então, eu sei que o primeiro tá certo, não é isso? Mas espera aí, olha essa quarta aqui, vê se não tá quase a mesma coisa. Patrícia sempre utilizou vestidos violetas nas festas de Natal. Percebe que violetas é uma cor, não é isso? É uma cor. E também é uma flor. Peraí. Se é uma flor, se violetas é uma flor, logo tem que estar no singular. Então violetas tá errado. É violeta. Vestidos violeta. Mas peraí, e se não for uma flor? Se não indicar também, se não for também igual a uma flor? Por exemplo, se eu falasse aqui, olha o primeiro. Camisas rosas. Deixa eu tirar isso aqui e colocar no Paint, que é melhor. Paint. Camisas rosa. Camisas rosa. E vou colocar também aqui camisas amarelas. Não é isso? Pronto. Um exemplo, né? Exemplo 1 e exemplo 2. Aqui, como eu falei, tá correto, porque rosa é uma cor e também é uma flor. É uma flor. Se for uma flor, então
sempre vai estar no singular, beleza? Mas aqui tá falando camisa, aliás, aqui é um S, né? Camisas amarelas. Amarelas é uma cor, mas não é uma flor. Não é uma flor. Amarelas é uma cor, mas não é uma flor. Se não é uma flor, então tá correto, tá no plural. Então tem que concordar com camisas, certo? Então, camisas amarelas tá correto. Se fosse camisas amarela, estaria errado, porque amarela não é uma flor, certo? Então, o primeiro aqui, ó, ele tá correto, porque rosa tá indicando uma flor, vai pro singular. O quarto, violetas também é uma flor. Então, se é uma flor, vai pro singular. Então, aqui eu sei que tá errado e aqui eu sei que tá correto. Se o 4 tá errado, eu vou cortar a letra C e letra A. Se eu sei que o 1 tá correto, eu vou cortar a letra D, sobrou aqui a letra C. Perfeito, matou a questão, beleza? Anote isso aí, decore isso aí, porque isso aqui é importante pra tua prova aí. Tenho certeza que pode cobrar uma questão dessa, certo? O gabarito da 7ª letra B. Resolvendo questões aí, tu não erra nunca, pode ter certeza. Deixa eu apagar aqui, esqueci sem querer. Leia com atenção as afirmativas abaixo. Carlos sempre possuiu virtude e compaixão louvável. Vamos lá, né? Carlos sempre possuiu virtude e compaixão louvável. O que é que essa questão quer? Em quais das afirmativas lidas acima há um erro de concordância nominal? Ele quer saber a errada, não é isso? Eu sei que aqui está correto. Carlos sempre possuiu virtude e compaixão louvável. Está correto. O 2. Cristina trajava chapéu e saia amarelos. Vou pular aqui, beleza? O 3. Roberto comprou brinquedos e roupas novos. O 4. Quarto. Conheci belos moças e rapazes. Percebeu que... Ó, se liga aqui. Percebeu que o 2, o 3 e o 4, ele tá parecido, não é isso? Ele tá parecido. Porém, é o seguinte. Chapéu e saia, Cristina trajava chapéu e saia amarelos. Eu tô vendo aqui que o adjetivo amarelos é um adjetivo. Ele tá vindo depois de um substantivo. Aí tá correto, porque chapéu é masculino. Então eu posso falar chapéu e saia amarelos. Porque são dois aqui, né? Ó, são dois. 1 e 2. Então aqui tem que estar no plural, tá correto. Tá correto, porque o adjetivo tá vindo depois do substantivo também. O 3 é a mesma coisa. Comprou brinquedos e roupas. Novos no caso, né? Brinquedos novos. Ou seja, o adjetivo ele tá vindo depois dos substantivos. Não é isso? Então ele pode vir. Se o adjetivo ele vier depois dos substantivos, tá correto eu falar assim. Deixar no plural e botar aqui como masculino. Porque, ó, brinquedos é masculino. Tá correto. Agora, peraí. Aqui não. Conheci belos moças e rapazes. Tá errado. Porque o adjetivo, ele tá vindo antes dos substantivos. Não pode. Se o adjetivo vier antes dos substantivos, ele tem que concordar com o primeiro nome que tá vindo. Moças é feminino, então tem que ser conheci belas moças e rapazes. Beleza? O adjetivo tá vindo antes. Agora, se falasse aqui conheci moças e rapazes belas, estaria correta também, porque o adjetivo tá vindo depois dos substantivos, certo? Então, tanto faz ele concordar com masculino ou feminino. Foda-se. Pra EGDUC é foda-se. Mas se vier antes dos substantivos,
como tá vindo aqui, ó, moças e rapazes, o adjetivo tá vindo antes, ele é obrigatoriamente obrigado a concordar com o primeiro, que é moças. Então conheci belas moças e rapazes. Então eu sei que aqui tá errado. 1, 2 e 3 tá correto. Ele quer saber o que tá errado. Aqui tá errado. E aqui tá errado. Deixa eu ver essa quinta aqui. Me deparei. Oxente, peraí. Me deparei. Me deparei. Olha de novo aqui. Me deparei com as janelas e o chão sujo. Me deparei. Me é um pronome pessoal. Eu tô vendo uma próclise aqui, mas me é um pronome pessoal. Jamais, em nenhuma hipótese, você vai iniciar uma frase com um pronome pessoal, né? Então o me não pode ser iniciado aqui, não. Pronome pessoal nunca vai ser iniciado numa frase. Então já vou cortar aqui, beleza? Então eu sei que o 4 e o 5 tá errado. O 4 e 5 tá errado. Gabarito aqui. Letra A. Já matou a questão, né? Só de ver me deparei tá errado, meu amigo. Deparei-me pode ser assim também, mas me deparei não pode se iniciar uma frase com pronome pessoal na nossa língua portuguesa, certo? Gabarito letra A. Bora pra nona. O que há são minúsculas, bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como um prisma. A concordância do verbo haver depende do seu uso, como verbo pessoal ou impessoal. Legal. Conforme o contexto em que está inserido. Eu vou cortar isso aqui e vou direto pro ponto. Analise o emprego dele nos enunciados a seguir. Identifique a concordância incorreta. Ele quer saber a incorreta. Vamos lá, né? É o verbo haver, né? Haver. Eu sei que o verbo haver, quando ele indicar um modo de existir, ele sempre vai ficar no singular. Beleza? Então o verbo haver no modo de existir, ele sempre vai estar no singular. Mas como é que eu vou saber se ele está no modo de existir? É só trocar o haver na frase e colocar existir. Se fizer sentido, ele está no modo haver, ele está no modo existir. Beleza? Bora agora para a questão, né? Ele quer saber a errada. Houve muitas festas. Houve muitas festas. Mas aqui, ó, esse houve, esse verbo haver, ele está no modo existir. Não é isso? Como assim? Se eu falar existe muitas festas, tá correto. Ele pode ser substituído. Se ele pode ser substituído, ele está no modo de existir. Então, o verbo haver no modo de existir sempre vai estar no singular. Certo? Então tá no singular aqui, tá correto. Letra B. Na penitenciária, os bandidos haviam fugido. Os bandidos haviam fugido. Eu sei que esse verbo haver aqui, ele não tá no modo existir. Porque se eu trocar aqui, os bandidos existe fugido, não faz sentido. Logo, ele não tá no modo de existir. Se ele não tá no modo de existir, obrigatoriamente, ele é obrigado a ir para o plural. Ele tem que concordar, ó, com os bandidos. Então ele tem que ser os bandidos haviam, né? Haviam. Então eu sei que ele quer incorreta. Letra B. Deixa eu ver das outras agora. Letra C. Há alguém de bom coração. Há alguém de bom coração. Tá, legal, perfeito. Letra D. Não havia por que continuar ali. Tá no verbo, tá no modo existir aqui também, beleza? Então ele tá no singular, não tem problema. Não tem nenhum plural aqui. Se tivesse plural também estaria correto. Mas não havia por que continuar ali, tá correto. Mas a letra B ela tá incorreta, porque ele só vai pro singular se ele tiver no modo de existir, certo? Como a letra A ele tá no modo de existir. Mas aqui tá no plural, sim, mas ele tá no modo de existir.
Se ele tiver nesse molde de existir, o verbo aí haver, ele vai pro singular, tranquilo? Bora pra próxima aqui. Mais uma de concordância. Ele quer saber a correta, né? Nas frases a seguir. Aquele senhor conhece tudo por aqui. Já fazem uns 40 anos que é morador dessa cidade. Já fazem uns 40 anos? Já fazem não, já faz. Faz uns 40 anos. Já faz uns 40 anos. Aqui estaria correto. Ele quer saber a correta, aqui não é incorreto, né? Perto das 3 horas da manhã, a fila já estava grande. Legal. Havia milhares de pessoas ali. Havia milhares de pessoas ali. A gente vê aqui que o verbo haver, ele tá no modo de existir. Mas o resto aqui tá no plural, ó. Mas independente, o verbo haver, ele tá no modo de existir. Então se ele tá no modo de existir, ele tem que estar no singular. Então ele tá no singular, tá correto. Havia milhares de pessoas ali. Se fosse haviam milhares de pessoas ali, estaria incorreto, porque haver está indicando existir. É só trocar. Se eu falar existe milhares de pessoas ali, faz sentido ou não faz? Faz sentido. Então haver está no modo de existir. Se está no modo de existir, ele tem que estar no singular. Ponto final. Acabou-se. Houveram muitos problemas naquela empresa. Houveram não. Aqui tem que estar no singular. Letra D. Faziam 2 horas que a moça estava à espera. Faziam. Faz, né? Tem que estar no singular. Faz 2 horas. Então, gabarito aí. Letra B. Isso aí foi o primeiro vídeo da nossa preparação atrasada da GCM de Japaratinga, né? Mas dá pra acompanhar aí, né? Porque o edital aí é um pouco enxuto. Lembrando que para você passar nessa prova, eu vi que não tinha redação, não era isso? Tenha certeza absoluta. São 40 questões. Para passar é 40, tá? Não vem com 39 e 38 não. Se você levar um 39 e 38 para essa prova, você vai tomar no caneco. Tranquilo? Então aí 40 para você passar nessa prova. Você viu aí na Arapiraca, né? Todo mundo achou fácil. Eu acho que não vai ser diferente não nessa prova não. Como é IG-Duck, possa ser que tenha umas pegadinhas, mas mesmo assim 40 para ser aprovado. E isso aí foi o vídeo, beleza? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, falou e fui!